Bem, a casa caiu para as pessoas que agrediram, ou pelo menos partiram para cima do ministro Alexandre de Moraes. Parece que as imagens chegaram aqui ao Brasil. Já vou mostrar essa matéria para você. É uma matéria extremamente importante e, consequentemente, vai mudar a vida de muitos bolsonaristas aqui no Brasil. Pelo menos, né? Quem decidiu agir por conta própria achava que estava acima da lei, acima de todos. Agora eu quero ver o Bolsonaro ir lá defender essas pessoas, tá? A gente tem que ter ciência, tem que ter uma noção. Aí você vai falar, pô, Cláudio, o que é que você tá falando, cara? Você já chegou aí tão agitado no vídeo, falando... Bem, eu tô falando disso daqui, ó, tá? Imagens de suposta agressão, tá? A Moraes no aeroporto de Roma chegam ao Brasil. E eu tenho uma péssima notícia aqui, que eu vou revelar para você o motivo, né, que faz com que os bolsonaristas entrem em pânico, os bolsonaristas que partiram para cima do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou revelar para você, eu vou mostrar para você, né, por A mais B, qual é a razão que faz com que os ministros, né, os ministros fiquem extremamente agitados, é claro, e os bolsonaristas estão aí praticamente já derrotados. Aí você vai falar assim, mas nem houve julgamento, como é que eles já estão derrotados? Pelo menos na minha visão, eu vou mostrar para você aqui, vou falar para você, vou te provar por A mais B que os bolsonaristas já estão derrotados, principalmente por conta disso. Você notou que de um tempo para cá sumiu, ninguém mais tocou nem o nome nesse assunto, não falou nada sobre essa situação do Alexandre de Moraes e... O pior, o ministro Alexandre de Moraes deu sequência aí nessa situação em processar essas pessoas que supostamente teriam agredido ele. Tem algo que realmente chama bastante atenção, que se você parar para pensar, né, você vai chegar na mesma conclusão que eu. Eu vou ler um pouco da matéria aqui e vou te falar o porquê é que o ministro Alexandre de Moraes ainda dá sequência nesse processo e porque, consequentemente, esses bolsonaristas vão perder aí, né, vão pagar uma indenização significativa para o ministro Alexandre de Moraes e isso, de certo modo, vai tremer toda a base bolsonarista, tá? Inclusive, isso serve de alerta também. Mas vamos lá, né, a matéria aqui, ó, imagens da Folha de São Paulo, imagem da Folha de São Paulo, o site aqui da Folha de São Paulo, que está dizendo o seguinte: imagens de suposta agressão a Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma chegam ao Brasil, tá? Então tá aqui um pouco da mensagem aí da Folha de São Paulo, na realidade do jornalismo, né, da Raquel, dizendo o seguinte: o Ministério da Justiça e Segurança Pública... Deixa eu aumentar aqui, pessoal. Enquanto vocês já dão um like, eu nem me apresentei, tô meio apavorado hoje, mas faz parte. Não tô tão apavorado quanto os bolsonaristas ao saber dessa notícia e essas imagens chegaram aí, tá? O Ministério da Justiça e da Segurança Pública informou na tarde dessa segunda-feira, dia 4 de agosto de 2023, que as imagens que mostram entrever a discussão, eles colocam aqui entrever, né, para não ficar tão chato assim, entre um grupo de turistas brasileiros e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no aeroporto em Roma, né, chegaram ao Brasil. Segundo a pasta, as imagens serão entregues à Polícia Federal ainda na tarde dessa segunda. Agora a casa já caiu, essas imagens já estão em posse de certo modo, da Polícia Federal, e eu vou dizer pra você, a coisa vai ficar ruim para os bolsonaristas, e eu vou te falar o porquê, tá, gente? Eu vou te falar, sério, eu vou te falar, e porquê eu vou dizer aqui pra vocês o porquê, consequentemente, eles vão perder essa disputa, essa lead, né, esse processo aí, os bolsonaristas vão perder. Eu vou dizer pra você o porquê, tá? Segundo a pasta, as imagens são entregues à Polícia Federal ainda nessa tarde, nessa segunda-feira. Mas vamos lá. Enquanto isso, já deixa um like aí, tá? Aqui a imagem do ministro Alexandre de Moraes, nada feliz, tá? E tá, abre aspas aí. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, o Senajus, responsável pelos pedidos de cooperação jurídica internacional, informa que recebeu na manhã de hoje, né, de segunda-feira, as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a agressão à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Os arquivos serão enviados ainda nesta tarde à Polícia Federal, disse a pasta, né, em nota. Após o episódio, a Polícia Federal foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da abordagem. O órgão também investiga uma possível agressão a um filho aí, eu acho que do ministro, né?
Há um filho, né? Porque ele deve ter outra aí. Então, Moraes participou aí. Aqui ele tá contando que o ministro Alexandre de Moraes participou de um evento lá na Itália, né? De um Fórum Internacional de Direito realizado na Universidade de Siena. Ele compôs a mesa no painel de Justiça Constitucional e Democracia, da qual participou ainda o ministro André Ramos Tavares, tá? Então, você sabe aqui da situação. Só que eu acho que você quer saber é o seguinte: por que os bolsonaristas vão tomar um prejuízo absurdo nessa situação? Por quê? Você deve estar perguntando nesse exato momento. Tá, eu vou te responder o porquê. Você já deixou um like? Quebra esse galho, dá essa força, dá essa moral. Não custa nada, de graça, e você não vai se comprometer. Não precisa nem se inscrever se você for novo aqui. Acompanha aí o canal mais pra frente. Se você tiver interessado, se inscreve, tá? Bem, eu nem me apresentei, mas eu sou o Cláudio Pereira, enfim, você já sabe, né? Esse é um canal de direito e política. É o seguinte: por que é que esses bolsonaristas eles vão tomar um prejuízo, tá? E é praticamente uma derrota um tanto que quase que certa. Por quê? Provavelmente esses caras, eles supostamente agrediram o ministro Alexandre de Moraes. Ele e a família dele. O ministro Alexandre de Moraes não iria partir para cima desse pessoal como se ele estivesse como se ele estivesse imbuído de forte perturbação momentânea, ou seja, como se ele estivesse com raiva, tá? O ministro não iria fazer isso. O ministro Alexandre de Moraes tem uma carreira jurídica e ele não iria, né, se envolver numa situação desse nível, tá? Essa é a minha visão. Agora, as imagens vão ser reveladas. Aí você fala assim: tá, Cláudio, mas é o seguinte, você tem alguma fonte lá na Polícia Federal? Como é que você pode falar com tanta certeza disso, que eles serão punidos? Primeiro, né, por conta, de certo modo, do próprio direito penal, que é o braço do direito, o ramo do direito mais coercitivo é o direito penal. Não é o direito constitucional, não é o direito civil, enfim, né? O direito penal, que é um ramo de direito público, tá? Não é privado, é um ramo de direito público. Ele é a última instância. O pessoal fala mais última ratio, tá? É a última instância. Os bolsonaristas vão perder porque eles serão punidos nesse sentido, para que outros, né, que estavam pensando em agredir ministro, filha de ministro, coisa e tal, não façam mais. E o principal, tá? O ministro Alexandre, eu já expliquei para vocês aqui que o que importa no direito, de modo geral, são as provas, tá? O que importa é isso. E isso serve para sua vida. Você vai falar assim: não, Cláudio, não é assim, eu não quero saber, eu sou bolsonarista e coisa e tal, né? Bem, é o seguinte: o que importa para o direito, de modo geral, são provas, tá? E você sendo bolsonarista ou não, você tem que conviver dentro da sociedade, respeitar aí o pacto social, não sei se você sabe, tá? Mas existe um pacto social, você tem que respeitar, independente de você gostar do ministro ou de qualquer pessoa, você tem que respeitar. E, voltando aqui ao assunto do ministro Alexandre de Moraes, por que é que ele vai ganhar essa ação? Provavelmente, tá? E aqui tem um fato muito interessante. Você percebeu que, né, se o ministro Alexandre de Moraes tivesse, né, de certo modo, agredido essas pessoas, eu vou colocar aqui assim na base da suposição. Presta atenção nisso que eu tô falando, porque é muito importante, tá? Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse agredido essas pessoas, você concorda comigo que elas que iriam processar o ministro Alexandre de Moraes? Bem, se o ministro chega aqui e me ofende, né, por mais que seja o Xandão e coisa e tal, não interessa, não importa. Eu irei processar ele no juizado civil, né? Porque são causas que podem chegar até 42 mil reais, né? E eu não pago as custas processuais, caso perca. Mas eu vou processá-lo. Você entende? Você também. Só que, no caso da família, presta atenção, eles não processaram o ministro. Eles disseram que houve lá um entreveiro, mas eles não processaram. Eles têm dinheiro a rodo, né? Pra poder, né? Então, por que eles não processaram o ministro Alexandre de Moraes? Pensa comigo. Então, por aí você já tem mais ou menos aí uma noção. Porque comigo, situações desse tipo já aconteceram e eu fui obrigado a processar a empresa. Essa aqui é a realidade. E graças a Deus tivemos êxito. Graças a Deus. Então, o que eu tô dizendo pra você é o seguinte: se eles tivessem com a razão em tudo isso, se eles tivessem lotado aí de razão, eles iriam processar o ministro Alexandre de Moraes. E ainda te digo mais ainda, sobre uma outra situação. Eu processaria, gente, de verdade. Processaria numa boa. Só que o ministro, né, o ministro não vai se envolver nessa situação. Então, por isso você já tem mais uma noção. E outro fator também que chama bastante atenção é que, se o ministro Alexandre de Moraes tivesse, de certo modo, né, se ele estivesse errado em tudo isso, ele não teria nem dado sequência, ele não teria nem acionado a Polícia Federal. Vocês entendem como é que é?
nem teria acionado. Teria deixado quieto, teria deixado pra lá, mas... Então, né, ele já partiu pra cima e acionou a Polícia Federal. Então, vocês não tem nem porquê, ou eu não vi a agressão, não. Fica tranquilo que provavelmente a coisa tá bem feia para os bolsonaristas e eu, sinceramente, não queria ser nenhum deles, tá? Acho que é muita... enfim, acho que a gente tem que respeitar ministro ou quem não é ministro, a gente tem que respeitar. Presta atenção, uma das coisas que eu mais gosto aqui de falar no canal. Nós temos que respeitar o ser humano, a pessoa. Não é o fato de ser ministro, de ser promotor, de ser juiz que, né, que tem, eu vou manter o respeito. Não. Esse pessoal não poderia ter feito isso nem com o ministro Alexandre de Moraes, nem com o Barroso, nem com o promotor, que não é tão conhecido assim, né, no Brasil todo, com ninguém. Nem com o cara que vende bala, nem com o inspetor de alunos, nem com o agente de organização escolar, eles não poderiam ter feito isso com ninguém. Você tem que respeitar as pessoas, você tem que aprender a respeitar. O fato de você não gostar do azul não te dá o direito de ir lá e partir pra cima. O pessoal aqui no Brasil tem que parar com essa palhaçada e o ministro Alexandre de Moraes tá certíssimo em dar andamento em todo esse processo aí, que ainda tá em fase de inquérito, salvo engano, mas em dar andamento com tudo isso e partir pra cima para que essas pessoas não façam, nem com o ministro Alexandre de Moraes e nem com ninguém. Tem que com ninguém, com nada. Tem que aprender a respeitar e entender que você faz parte de uma sociedade, existe um tecido social, tá? E que o seu interesse não pode ser superior aos interesses dos outros, nem aqui no Brasil e nem fora. Entenda? Aí, no caso, principalmente o direito em si, que veio lá, salvo engano, de Roma, né? Principalmente lá no berço do direito, aonde nasceu o direito, os caras simplesmente não. Eu vou desrespeitar alguém aqui. Aí, é sério? É, porque eu tenho muito dinheiro. É mesmo? E a Constituição no artigo 5º, onde fala que todos nós somos iguais, independente de cor, ou raça ou sexo. Enfim, né? Aí, tem que vir de lá as imagens, já chegaram aqui e a casa vai cair, tá? Sinceramente, é isso, pessoal. Valeu, um abraço aí. Faz o L, embaixo aí tem a chave Pix, caso vocês queiram contribuir. E também, caso não queiram, o fato de você já ter assistido o vídeo até aqui já é uma honra muito grande para mim. Mas se puder, para a gente poder pagar os jornais, né, como Folha, 247, dentre outros, eu agradeço demais. Abraço!